é muito normal quando a pessoa erra uma operação, porque você analisou macroeconomia, geopolítica, os indicadores de juros. Muitas variáveis que a gente olha para tomar uma decisão. Claro. Uma dezena de variáveis que a gente analisou e pode ser que dê errado. Tá tudo bem com isso. E a pessoa dá um tapa na mesa, filha da puta, fica brava, fica chateada com isso. E isso desencadeia uma série de outras situações que, no final do dia, a chance de dar errado é muito grande. E eu comento sempre, ressignifica isso. Você estopou uma operação porque você está cumprindo o seu gerenciamento. Ou seja, você analisou todo o cenário, entrou, deu errado, você saiu da operação. Esse é o correto. Claro. Mas a pessoa se pune por fazer o correto. Que vai muito de encontro um papo que você estava, um momento que você estava falando. O que acontece? A gente estava comentando em off, a gente tem todo um processo de preparação, né? Ou seja, a gente fica meio que treinando muito tempo para que 9 horas da manhã, quando o mercado abre, a gente vá jogar, certo? Vá para valer mesmo. Né? Então tem todo esse processo de preparação. E quando a gente entra para o mercado, a gente tem um plano. Né? A gente tem um plano do que a gente vai fazer, quais regras, quando eu vou aceitar que estou errado, qual é o meu objetivo ali naquele dia, dentro daquele mercado, enfim, o que pode dar errado e o que vai me fazer perceber que está errado e eu vou parar. Enfim, eu tenho esse plano. Só que as pessoas têm um plano, mas ela está seguindo o plano, mas quando vem alguma coisa errada, ela não aceita. E detalhe, uma série de... mas só que como a gente falou, né? Puta, de 10 errou uma. Só que parece que as 9 que ela acertou não serve para nada, porque ela errou uma. E esse errar uma gera os próximos erros dela. Por quê? Com o mercado financeiro, qual que é o problema? A gente lida com o dinheiro o tempo todo. Então, o seu erro é perda de dinheiro. Fatal. Né? E ninguém gosta de perder dinheiro. Então, Nem de estar errado. Oi? Nem de estar errado. Então você está errado e perde dinheiro, que é a pior coisa do mundo, né? Ninguém gosta de estar errado e ninguém gosta de perder dinheiro. Aí, no mercado financeiro, quando você erra, você perdeu dinheiro. Então, isso frustra a pessoa. Né? E muitas vezes esse erro nem é maior do que os acertos que ela teve naquele mesmo dia. Mas aquele erro faz ela querer consertar aquele erro. E acho que você vai compartilhar um pouco com a gente disso. Consertar nunca funciona, né? Assim, eu acho que todo erro te traz a oportunidade de um aprendizado. Agora, você não tem o poder de voltar no tempo, ninguém tem. Que é o consertar, tu não quer consertar. O erro feito, o erro está feito. No jiu-jitsu, você não perde dinheiro diretamente, mas você é subjugado por alguém, né? Alguém eventualmente do mesmo tamanho, até menor do que você, se estivesse num cenário de luta real, te mataria. Você estaria, né, fora do jogo. Às vezes você vai treinar e você faz lá 10 rounds de treino e perde um. E tem um cara que se incomoda que perdeu aquele um. Porque ele tem aquela coisa do campeão, ele não pode perder, ele não aceita a derrota. O que até aí tem um ponto positivo. Tá? O cara ser inconformado com a derrota e bota ele para frente. O que ele não pode ser é justamente essa tentativa de não assumir o erro, de querer culpar outros fatores. Né? O cara tem que ir lá e falar, cara, eu errei aonde? Por que eu errei? Espelho. Então, no espelho sempre. Né? Quando dá certo, ele deveria olhar na janela, falar, pô, quem que me ajudou? Né? Quem do meu time me deu um insight bom? Quem da reunião lá falou o ponto que eu apostei aqui e me dei bem? Né? E o que as pessoas muitas vezes, no meu entendimento, cometem o erro, é que quando dá certo, eles querem matar no peito e falar, eu sou foda. E quando dá errado, eles querem apontar o dedo e falar, cara, você me deu a informação errada, por isso que eu errei. Aquela regra do médico, sabe? Quando dá certo, graças a Deus. Quando dá errado, a culpa é do médico. Então, é um pouco isso sempre, né? Então, acho que o erro deve ser uma fonte de nova oportunidade de conhecimento. Né? Então, se eu cometi um movimento errado e por isso o meu adversário me finalizou, eu quero entender como ele fez isso, eu quero entender o que eu deveria ter feito para não cair de novo na mesma armadilha. Né? Então, é uma fonte de conhecimento. Então, se eu fui lá, fiz uma operação errada... Acaba sendo uma escola, né? Claro que é. Se eu fui lá, fiz uma decisão errada, porque eu estava baseado no entendimento de um relatório que veio dos Estados Unidos. Eu falei, bom, talvez eu não possa confiar tanto nesse relatório quando eu achei que eu pudesse. Né?
Então, ou fiz a leitura, a interpretação errada dele. errada? Então, pode ser também. Qualquer que tenha sido o meu erro, o erro é meu. Entendeu? Eu acho que o que é importante a gente despertar na turma, né? E no nosso time como um todo, cara, assume a porra do erro. Mata no peito pro teu bem. Busca a tua verdade, porque as pessoas tendem a se esconder da verdade. Elas tentam maquiar, é muito mais importante, deixa como os outros estão me vendo, do que de fato a verdade. Porque a verdade não tem duas. Agora, eu posso te mostrar ou não. Eu posso ter feito uma operação horrorosa e deu certo, mas totalmente sem fundamento. Que é um erro. Sabe que é um papo que a gente tem sempre aqui. Às quartas-feiras aqui a gente tem um papo junto com todo mundo, né? E a gente bate um papo sobre essas questões. O último papo foi justamente sobre erro, né? Porque a gente vive uma constante no mercado financeiro com erro. Uhum. Né? O mercado te força a errar. Tem até uma frase sua que fala muito sobre a questão assim, do jiu-jitsu, né? Você pode até não se tornar... Como que é a frase, Lula, que você que me falou? Que é muito conciliadora com o mercado. O jiu-jitsu pode não te mudar, mas vai te revelar quem você é. E o mercado faz isso, ele te revela o tempo todo, né? E o mercado, eu sempre falo que ele te deixa nu no meio da rua, né? Que nada bacana, né? Constrangedor. E o mercado é isso, o mercado te revela o tempo todo. Ele te mostra quem você é. O mercado tem aquela quando o mercado baixa, a maré baixa, e que vê quem tá de cueca. Literalmente. Basicamente isso. Por que acontece? O mercado, eu sou disciplinado. A hora que você senta na frente do mercado, você percebe que você não é disciplinado, coisa nenhuma. Né? Não, eu sou dedicado. A dedicação que o mercado exige, você vai ver que você não é dedicado a coisa nenhuma, que ele exige muito mais que isso. Então é uma série de coisas que ele te mostra quem você é. E ou você melhora ou você é expulso. E a expulsão do mercado é a pior de todas, né? Porque é uma expulsão financeira. É assim, eu acho que tem uma busca pela... Eu estava falando isso na aula de hoje até. Tem uma busca pela nobreza, né? Pelo que é virtuoso, que a gente deve perseguir. E uma delas é você viver na verdade. Então não interessa você passar para os outros a impressão. Isso eventualmente... e eu entendo até porque as pessoas fazem isso, porque eventualmente cola. O cara cria um personagem e as pessoas compram aquele personagem. E o cara acaba ganhando dinheiro, acaba tendo algum tipo de sucesso em alguma atividade, mas... Quanto tempo? Aquilo não é sólido, né? Aquilo não é verdadeiro. Então eu acredito muito mais no disciplinado, no longo termo, no cara que... é a constância, né? Que é a constância. E que é a consistência, porque você não precisa fazer um papel, é aquilo que você é. Então você deveria buscar o tempo inteiro essa verdade. E quando o erro acontece, né, voltando para o nosso ponto do erro, é a oportunidade de você analisar aquilo e falar, cara, o que deu errado? Por que deu errado aqui? Às vezes é uma aposta de uma leitura errada, mas às vezes é uma convicção errada. E convicção errada... Você precisa de um brutal fact para mudar. Sim. Né? Atrás da convicção, né, assim, mais difícil de mudar que a convicção, só crença. Né? Mas a convicção é muito difícil. O cara que tem uma convicção de uma coisa, é difícil você mudar, tem que ter um choque. Às vezes a perda da grana é um choque. É um choque. Entendeu? É uma oportunidade para o cara mudar. Só que aí, por isso que eu falo que o mercado financeiro te deixa... baixou a água, vê que tá todo mundo de cueca, né? Como você citou bem. E a perda da grana mostra pro cara que ele é falho, certo? Mostra que ele tem coisas a melhorar, que ele não tem o controle disciplinar que ele achava que tinha e tudo mais. Só que é incrível como as pessoas preferem levantar o tapete, jogar ali embaixo e fingir que não aconteceu. Que aí entra aquilo que eu comentei de sempre tenta usar a coisa de recuperar. E uma coisa que eu aprendi tomando porrada na vida é, cara, errou, assume, entende, se perdoa e segue. Você pode mudar o que vai acontecer, não o que aconteceu. Você acha que, curiosidade, você acha que o ambiente permite, para esse cara que está botando o negócio embaixo do tapete, tentando corrigir, você acha que o ambiente é muito cruel? Porque, claro, você fala de perda de dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, quer dizer, se o cara perdeu uma, perdeu duas, a tendência é que eu corte ele
né? Porque eu não estou a fim de continuar perdendo dinheiro com ele. Então esse cara muitas vezes tenta maquiar e tenta se proteger e tenta não assumir a derrota e o erro por um medo, de repente, de ser limado do... Eu acho que é mais que isso. É a preocupação com o julgamento externo. O ego, né? Uhum. O ego e o julgamento. Né? Porque, vou dar um exemplo para você. Muita gente vem de outros estados, tá com a gente aqui e tudo mais. E se não der certo aqui, ele volta lá e fala o quê? Que o lugar é ruim ou ele é incompetente? Uhum. Então tem muito essa questão de a pessoa aprender a assumir que assim, cara, falhei. Né? As pessoas não gostam disso.